Fala aí, minha rapaziada. Fala aí, minha galerinha. Tudo bem com vocês? Maravilha aqui. A nossa Tox Sports meio de semana está de volta para falar da sétima rodada do Brasileirão. Estou recebendo agora ele, o nosso porquinho da tua história. Fala, Marcelinho. Beleza, meu camarada? Opa, o xerife chegou quinta de noite para botar ordem na zaga no meio da semana. Boa noite, craque Marcos. Boa noite, nossos telespectadores. Isso, e ele, centroavante, nosso centroavante tão bom quanto caras como Zulu do Brasiliense. Fala, Titinho. Beleza, meu querido? Fala galera, fala Marcos, fala Marcelo, boa noite aí a todo mundo. Homenagem ao esporte, hoje a minha camisa, que foi a maior zebra da rodada. Vamos falar mais sobre. E a minha homenagem ao Otero, que entrou bem finalmente, hein? Pessoal, hoje o programa é papum, 15 minutinhos, vamos lá. Começar direto, primeiro jogo da rodada, Ceará 1, Fortaleza 0. Ceará levou vantagem, né, Tito? Com o gol do Vina, que dessa vez não foi ameaçado de morte pelo técnico, pelo presidente adversário. O jogador que tem a coragem de, no campo do adversário, dançar o creu, né? Mas é isso, é um clássico, todo mundo... ninguém sabia muito o que ia acontecer, né? Poderia ser uma vitória da Fortaleza, um empate, mas Clássico o Guardiola... é clássico e vice-versa, né, Tito? Porra. Exatamente, o Guardiola levou a melhor nessa em cima do Rogério Ceni e o Ceará, contra as expectativas, faz uma boa campanha no Brasileiro até esse momento. Tito, Rogério Ceni continua perdendo com Fortaleza jogos importantes para dar aquele passo a mais, né? Tito ou Marcelo? Marcelo, desculpa, pensei uma coisa e falei outra. Marcelo. Pois é, né? Assim, o Rogério Ceni a gente fica nessa, né? Promessa, vai engrenar. O Fortaleza ganha alguns jogos, a gente fala, ok, esse é o momento. E aí vai e perde um clássico que tem uma dimensão de moral muito grande para o time, né? A gente acabou não falando daquele jogo do Ceará e Vitória, o quão antológico foi aquele momento do Vina e do presidente do Vitória, né? Que o Ceará, inclusive, fez uma vitória incrível e um jogo de muita raça. O elenco do Ceará é melhor, para mim, que o do Fortaleza. Ele montou um time mais consistente para a temporada, mas oscila muito por causa do projeto. E o Fortaleza, assim, para mim é isso, é um time que tem um elenco que, por ser um elenco mais fraco, depender de jogadores assim que são consistentes, mas como o Hélito Paulista, né, acaba oscilando muito, e o Ceará levou a melhor porque, enfim, o Guto Ferreira vinha de uma sequência boa, de 3 vitórias, em um jogo que deu muita moral para o time, e é um time mais consistente, algumas peças interessantes, como o próprio Vina vem jogando bem, Rafael Sobis. O Fortaleza precisa de uma melhora da defesa, né, gente? O cara Série A com Paulão e Quinteira é realmente complicado na zaga central, né? Convenhamos. Pessoal, segundo jogo, Fluminense 1-1 com o Atlético Goianiense. Todo mundo esperava uma vitória fácil do Fluminense, especialmente porque fez um gol muito cedo, Marcelo, mas a expulsão do Hudson, ainda no primeiro tempo, quebrou as pernas, né? Tem um meme que eu vi que representa muito bem esse jogo, né? É Fluminense contra o G4, né? Aí é o leão rugindo, né? Fluminense contra o Z4. Os times da zona é o gatinho triste. É incrível como, assim, o time do Odair consegue oscilar de forma incrível, né? Assim, fazer um jogo bom contra o Vasco, que vinha muito bem. Jogo do Internacional também. Ganhou do Internacional, que é o líder do campeonato, e de forma patética, assim, tudo bem que a expulsão do Hudson foi prejudicial ao time, mas mesmo assim o Fluminense tinha time, jogava em casa e poderia vencer o Atlético Goianiense mesmo assim. Mas oscila, como é odaísmo, né? Tito, aí eu queria que você comentasse um pouquinho do Fluminense e do Atlético Goianiense também. Isso mostra aquela velha tendência que a gente tem, que é mais fácil jogar o futebol reativo, né? Mas quando tem que propor contra times mais fracos, como foi o caso do Fluminense contra o Atlético, não conseguiu. E o Atlético, mesmo com a mais, conseguiu um empate muito importante dentro do Maracanã. Eu acho que é mais fácil você não ter ideia de jogo e achar que o estilo reativo é o melhor, né? Eu acho que o futebol brasileiro e mundial diz que quem controla o campo, controla as ações, e até o Botafogo, quando era treinado pelo Barroca, uma declaração que ele fala, se eu tô com a bola, é menos chance de eu tomar um gol. Então, acho que toda essa concepção no futebol brasileiro tem que ser alterada, né? Os nossos técnicos têm que melhorar nesse sentido, para que a gente possa ver mais times com gosto de ter a bola. E daqui a pouco eu já falar sobre a questão bola e vitória, quando a gente falar do jogo do Grêmio, do Sport já e da sua camisa.
Pessoal, o outro jogo do horário das 7 de ontem foi um jogo horroroso na Serrinha entre Goiás e Corinthians, que o Corinthians, e aqui, Marcelo, eu queria que você comentasse comigo o tamanho da estrela que aquele Danilo Avelar tem, velho. Bola bate nele, é gol, velho. No caso, literalmente. Cara, que eu acho engraçado desse lance é o susto que o Danilo Avelar toma quando ele vê que foi gol, né? A bola bate nele e ele mesmo se assusta, tipo, eu fiz o gol, né? E é isso, Me assim. lembrou os gols do Tito na pelada. No caso, o susto é nosso, que veio fazer Que gol. isso, craque Marcos. Mas Thiago Nunes, Pepe Nunes estava balançando no cargo, continua balançando, e essa vitória foi meio que aquele assim, ufa, né? Sinal que o Thiago Nunes dá sinais também que ele consegue ganhar um jogo, que às vezes, assim, por mais que ele preze pelo bom futebol, que eu acho que é isso que todo mundo no Corinthians espera, que o Corinthians joga o futebol que a gente viu do Thiago Nunes no Atlético Paranaense, mas em momentos assim, tem que ganhar o jogo. Tem que fazer os 3 pontos. E fez. Jogo feio. Pelas duas partes. Pelo Goiás, por time feio que é. Futebol feio que apresenta, né? E o Corinthians também. Pelo mesmo motivo, também o futebol feio que apresenta. Tito, eu pensei que eu nunca fosse falar isso na minha vida. Mas sobre o Goiás, talvez o problema não fosse o Ney Franco. Pois é, né? Os jogadores são de um nível contestável aí para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O capitão do time, o grande ídolo da torcida, o Rafael Vaz e o Rafael Moura, né? Que o Moura é um cara que já viveu seus tempos áureos, mas assim, para a Série A hoje se contesta, né? Os torcedores do Goiás vão até ficar bravos. E o Rafael Vaz é aquele zagueiro que eu, como flamenguista, né, passei a detestar, porque assim, é um cara muito inconstante e é isso, né? E ainda o time que está na fase final da recuperação da Covid, né? Voltando à forma física agora. Mas o Goiás tem bons talentos, os jogadores novos do meio para frente, fez um bom segundo tempo, muitos momentos até controlou o jogo contra o Corinthians, mas que acaba ainda sendo um time mais cascudo e acabou saindo com a vitória. Pessoal, aqui a gente vai trazer o jogo provavelmente mais horroroso da rodada, e aqui, além do 0-0, Botafogo e Curitiba fizeram um espetáculo, se é que assim pode dizer, horrível, mesmo com a estreia do Calu, Marcelinho. O Calu, marfinense, aquele mesmo do Chelsea, do Hertha Berlim, estreou pelo Botafogo, mas nem assim saiu com a vitória. Pois é, né? Assim, o Autuori chegou a dar momentos ali que a gente pensou, olha, o Autuori está fazendo um trabalho bom no Botafogo. O Botafogo conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, conseguiu fazer jogos bons aí, sofre para ganhar do Paraná na Copa do Brasil, perde de novo. Tem aquele jogo com o Flamengo, foi bom, reanimou um pouquinho, mas assim, o Botafogo não tem elenco para se sustentar, nem para oscilar voos mais altos, e esse jogo contra o Curitiba é a prova de quanto os dois times conseguem fazer partidas horríveis também. E o problema, será que era o Barroca? Levanta isso para o Curitiba também. Mas, Tito, o Curitiba 3 jogos sem perder, depois da saída do Barroca. Tem aquela oscilação natural de um time que muda seu técnico, né? É histórico isso no futebol, não só no brasileiro, mas em outros países também. Quando um técnico novo entra, o time tende a ter uma melhora e, num segundo momento, ele volta para a posição... Ao estado mediano. Que costuma caber, né? Eu acho importante ressaltar também que depois de 6 rodadas completas, a gente já começa a visualizar uma tabela mais ou menos como é que vão ser, né? Não que a gente possa falar quem vai ser campeão, mas as disputas já começam a ficar bem estabelecidas pela tabela. Pessoal, Bragantino, ou melhor, Atlético Paranaense e Bragantino, ninguém viu esse jogo, né? Porque é um jogo de blackout, então hoje a gente vai comentar o jogo de blackout aqui, né? Bahia e Fortaleza. Olha só que interessante a gente falar desse jogo. Nosso companheiro aqui de Toxi, o senhor Matheus Takahashi, me critica muito porque eu reclamo dos jogos varzeados que tem muito gol. Na verdade, eu só simplesmente falo que não é porque o jogo tem muito gol que ele é bom. Então, já que nós temos essa crítica à minha pessoa dentro do próprio programa, vou deixar vocês, falem o que vocês quiserem aí de Bahia e Flamengo. Tito,
Você vai falar do Bahia, que é um desafio para você, e Marcelinho para começar a falar do Flamengo, porque eu não comento o jogo que com 1 minuto tem um gol de desarme no goleiro. Vai, Marcelo. Acho que começa basicamente pela desorganização do Bahia, né? O Flamengo vem numa crescente com o Domenech dos últimos 2 jogos, o time tem melhorado, mas eu acho que a desorganização do Bahia foi um dos principais fatores que contribuiu para que o placar do Flamengo fosse elástico, né? Eu acho que, sim, pelo atual momento, o Flamengo ganharia o jogo, pelo elenco que tem, pelo projeto que tem, mas a desorganização do Bahia, a saída de jogo, o posicionamento da defesa, fez com que o placar fosse elástico, né? É absurdo também os gols que o Flamengo levou, mostrando que o sistema defensivo está tão entrosado quanto o Tito e o Caio no ataque, e fica difícil realmente, enfim, o terceiro goleiro, o Flamengo também, tomando gol besta, né? E eu acho que o Roger cai, né? Prova que vinha numa decrescente desde o final do ano passado. Desde o final do ano passado, o Roger caiu de produção e deu uma leve sinal de melhora na Copa do Nordeste, mas muito pouco para justificar sua permanência no cargo por mais de um ano. Tito, Bahia. Dá uma mutada aí no seu telefone, parece que você tá na zona, porra. Que isso, pai? O Marcos me pediu para falar do Bahia para que eu não falasse do Flamengo, né? Mas vamos lá para esse desafio. O Bahia mostrou assim as falhas defensivas absurdas, aquele toque de bola no primeiro gol, na frente da área dentro da sua área, e o Pedro chega para fazer o gol, assim, nem na pelada um lance desse é possível, né? E também vale ressaltar que o Bahia desistiu do jogo em determinado momento, né? Depois que toma ali o quarto gol, que foi o primeiro do segundo tempo, o Bahia dá aquela desanimada, assim, já aí a partir dali o Flamengo tocava a bola, dominava o campo e sofria poucos riscos. Vale ressaltar também, o Marcelo deu uma pincelada muito fraca a atuação do goleiro do Flamengo, assim, lances que falta experiência, né? Mas é isso, o Flamengo mostrou que tem condições de brigar e o Bahia passa a preocupar no campeonato. Pessoal, jogos de 9h30 agora, Palmeiras e Internacional, dá vontade de nem falar esse jogo, né? Quão horrível foi esse jogo. Aí fica batendo na mesma tecla, Marcelo. O Palmeiras, né? Luxemburgo tem que cair. Eu, falando como torcedor do Flamengo, eu acredito no projeto do Luxemburgo até o final do ano. Mas, reconhecendo o futebol que é aplicado no Palmeiras, né, é incrível como o futebol brasileiro tem dessas coisas. O técnico faz um trabalho ruim desde o começo do ano, com pequenos momentos de alento em pequenas vitórias, e isso vira motivo para justificar a permanência do técnico. Não é bom o trabalho do Luxemburgo. Isso é óbvio, certo? E enfim, o jogo foi ruim. O Kudê vem mostrando momentos também que no começo do ano foi muito criticado, principalmente por apanhar do Grêmio diversas vezes, mas hoje vai se mostrando um time mais consistente. Palmeiras, assim, querendo ou não, por mais fraco que seja, é um elenco forte. E foi assim, mas foi um futebol praticado, assim, de sangrar os olhos, né? Marcelo, Tito, desculpa, o Marcelo falou aqui do Kudê. O Kudê vem se mostrando muito eficiente, né? Ganhando todo mundo, encarando todo mundo de frente a frente, desde que o adversário não seja o Grêmio. Ele mostra ser um bom técnico com repertório, mas assim, acaba que oscila muito também, né? Muito por conta, eu acredito que desse Inter, que não é o elenco mais forte do país, longe disso, mas essas oscilações para um time que almeja ser campeão tem que mudar. Se continuar não jogando futebol, como aconteceu contra um Palmeiras, que, como o Marcelo falou, apresenta um fraquíssimo resultado em muitos jogos, às vezes tem uma vitória no final do jogo, sem convencer, né? Então esse era um jogo que o Inter precisava vencer para se mostrar como um postulante ao título de fato. Quase venceu, né? Faltou um pouquinho, a falha do time lá no final do jogo. Pessoal, Santos e Vasco. Mas o gol também foi nos acréscimos já, né? Os 2 gols foram nos acréscimos. Santos e Vasco, 2-2, um jogo bem agitado na Vila, né? De Marinho
fazendo a diferença para o Santos de novo, Tito. E o Cano fazendo a diferença para o Vasco de novo, Marcelo. O Marinho mostra mais uma vez que... Marcelo sou eu. Ele falou primeiro o Tito, cara. Mas fala aí, vai lá. Não, pode falar, pô. Só queria te sacanear mesmo. O Marinho mostra mais uma vez que é um ótimo jogador, né? Que por todos os times que passou teve destaque. O time do Santos é aquele time que a gente não consegue confiar, né? Apesar de alguns bons valores individuais. O elenco também é limitado até em quantidade, né? O Santos já aproveitou a sua base para formar o time, então você não tem aquele rodízio com os meninos da base que a gente costumava ver em outros anos, que faziam tanta diferença. Então, desde o ano passado, com o Sampaoli, o Santos já utiliza muito esses garotos, e com toda essa crise financeira que passa, impedido de contratar, o time é o já formado, né? É um time que tem tudo para não brigar para cair, e dependendo de como rolar o campeonato, ainda disputa uma vaga pela Libertadores. Cano no Vasco, Marcelo, que tal? É isso, né? O Cano vem se mostrando um jogador muito decisivo, com faro de gol, bom posicionamento, mas eu queria ressaltar justamente, né? Apesar da empolgação dos torcedores vascaínos... Só fazendo um adendo, esse ano, além do Cano, temos o incrível Felipe Bastos, artilheiro do campeonato. Pois é, né? Em algum momento a torcida do Vasco já chegou a dizer Felipe Bastos de novo no nosso time, pela terceira passagem, né? Mas queria ressaltar também que, apesar de alguns valores individuais, como o Cano, o Thales Magno e o Felipe Bastos, que surpreendentemente vem jogando bem, queria destacar que a empolgação do torcedor do Vasco veio porque viu o time jogando bem, como há muitos anos não via em alguns jogos, mas mostra que é um elenco limitado. Vai oscilar, o Vasco não tem um elenco forte o suficiente para sustentar uma onda de boas atuações como o torcedor deseja ou em algum momento achou que seria. E para jogar quarto domingo, tem que ter muito elenco, né? Exatamente isso que eu ia falar. Tem Copa do Brasil, Sul-Americana, o calendário é pesado, né? O Vasco que deu azar na Copa do Brasil vai pegar o Botafogo, né? Por mais que não seja esse bicho papão, era melhor pegar um time mais fraco, né? Do mesmo jeito que o Botafogo também deu azar. Pessoal, os 2 jogos de quinta para a gente fechar o nosso programa rapidinho. Grêmio Sport. Grêmio com 3/4 da posse de bola por jogo. No jogo, na verdade. E aqui, como os 2 jogos da noite, eu vou pedir cada um que fale um jogo. Grêmio 3/4 da posse e conseguiu perder do Sport em casa, Tito. Pode comentar esse jogo com a sua bela camisa branca do Sport. Primeira vitória do Jair Ventura, né, que estava quase 2 anos sem treinar um time, mostrou que veio com uma estratégia e conseguiu executar. Já do lado do Grêmio, é um problema que o Renato Gaúcho sofre nos campeonatos brasileiros, né? A inconsistência que ele mostra em determinados jogos, e isso faz com que o time não brigue pelo título e abandone o Campeonato Brasileiro a partir de determinado momento. Esse ano, que é atípico, o Grêmio podia e teria o dever, né, de estar ali entre os postulantes ao título, mas mais uma vez vacila nesses jogos que não pode vacilar, e é aquilo, né? Não adianta ter posse de bola sem atacar os caras. Você tem que pressionar, você tem que botar o time contra as cordas para poder vencer um jogo. O Grêmio que era invicto até hoje, né? Mas ao mesmo tempo só venceu, se não me engano, um jogo no campeonato. Marcelo, última rodada para a gente fechar. Atlético 3, São Paulo 0, um jogo que ninguém esperava esse resultado, porque o São Paulo dominou nos 30 primeiros minutos, chegou a fazer um gol que foi muito contestado, a anulação do VAR, mas depois que o Atlético fez o gol, o São Paulo morreu, só deu o Atlético, São Paulo ele vence mais uma. Pois é, né? 2 coisas a se ressaltar. O time do Diniz vinha de boas vitórias, uma vitória em clássico, coisa que o torcedor São Paulino não vinha há anos, né? Não sabia o que era uma vitória em clássico. Venceu, e o time vinha ganhando, né? Jogando um pouco diferente do dinizismo que a gente conhece, mas dominou o começo do jogo contra o Galo, fez o gol, né? E o gol, assim, anulado de forma polêmica. Mais uma vez, aquilo que a gente tratou no nosso último episódio, vejam lá no Toxic Sports, né? Sobre a aplicação do VAR, o seu funcionamento, né? O famoso tesão por impedimentos milimétricos que ninguém consegue ver, né? Mas aí fica a queixa também para o time do São Paulo. O time produziu o gol, foi anulado,
mas depois disso parou de jogar futebol e toma 3 gols do Atlético Mineiro. Não pode, né? Não tem condição você produzir, você jogar bem durante 30 minutos e ficar defendendo que o time merecia ganhar por 30 minutos de bom futebol. Fica o questionamento também para o próprio São Paulo, né? Realmente, alguns pontos tem que evoluir ainda, né? Pessoal, hoje, como a gente falou, é papum. Chegamos ao final, comentando a rodada aqui toda. Um abraço, Tito, meu camarada. Valeu, meu brother. Valeu, galera. Só lembrando aí de deixar o like, os comentários no nosso canal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, Marcelo. Obrigado. Até domingo, meu querido. Até domingo, craque Marcos. Boa noite, Titinho. Esse programa hoje foi veloz, com uma tabela na nossa pelada aqui. Um abraço. Meu Jesus amado. Pessoal, senta o like nesse vídeo, compartilha, comenta o que vocês querem ver, critica a gente, é nóis. Um beijo. Tchau, tchau. Tamo junto. Se inscreve no canal, Marquinhos 10 Faixa. Um beijo. Tchau.